O Egito foi um reino que se desenvolveu no nordeste da África, numa região naturalmente protegida de invasores pelo deserto do Saara e fertilizada pelo rio Nilo. Todo ano, entre o mês de junho até setembro, as águas do Nilo aumentavam de volume e inundavam suas margens, depositando sobre elas o lodo que deixava o solo fértil para a prática da agricultura. Os assentamentos humanos estabelecidos às margens do Nilo eram chamados de nomos e chefiados por um monarca. Com o tempo, os nomos uniram-se em 2 reinos: o reino do Alto Egito ao sul e o reino do Baixo Egito ao norte. Por volta de 3100 a.C., esses reinos foram unificados e ficaram sob a autoridade de um único rei, o poderoso Faraó. Assim, depois da unificação, os faraós mantiveram o controle político do reino por aproximadamente 1 milênio. Em relação à religião, ela desempenhava um papel importante na vida cotidiana dos habitantes do Antigo Oriente. Para eles, a vontade dos deuses determinava desde os fatos cotidianos até os fenômenos naturais. Por isso, tanto egípcios quanto os povos da Mesopotâmia se esforçavam para agradar aos deuses por meio de orações, oferendas ou sacrifícios. E a maioria dos povos eram politeístas, ou seja, eles adoravam várias divindades. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, o poder dos governantes estava associado aos deuses e à religião. Por isso, o faraó era considerado um deus encarnado, ou seja, ele não era um representante dos deuses, mas o próprio Deus em um corpo humano. Como o fundamento do poder desses reis era a religião, dizemos que o poder deles era teocrático. Os egípcios e os mesopotâmios tinham outras crenças em relação também aos mortos. Na Mesopotâmia, por exemplo, os mortos, eles acreditavam que a alma da pessoa morta seguia para o mundo subterrâneo. Já os egípcios acreditavam que, com o corpo purificado, o morto poderia renascer e trilhar o caminho da eternidade, interrompido aí pela morte física. Para que o morto retomasse essa caminhada no mundo inferior, seu corpo deveria ser mumificado. Por isso, os egípcios se especializaram nesse tipo de ritual, a mumificação dos mortos. No Egito, o lugar mais alto da sociedade era ocupado, é claro, pelo faraó e também pela sua família, seguidos aí pelos sacerdotes e funcionários do Estado. Tanto no Egito quanto nos reinos da Mesopotâmia, o trabalho compulsório era realizado como uma espécie de obrigação para com os deuses. Esse sistema recebeu o nome de servidão coletiva porque se impunha a toda a população e não a indivíduos em particular. Já a escravidão existiu em todo o mundo antigo, mas no Egito e nos reinos da Mesopotâmia, os escravos constituíam uma pequena parcela da população. A agricultura era a base da economia das sociedades do Antigo Oriente. No Egito, o faraó também era o principal responsável pelas expedições comerciais. Agricultura e comércio, tudo também constituía como base a ação do faraó.